Tardelli, o Capelli está falando aqui. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos ouvir, claro. Vamos lá. Com a Polícia Federal. Além disso, a gente está também reforçando o trabalho ostensivo com mais homens da Polícia Rodoviária Federal e com 300 homens da Força Nacional, 86 viaturas, apoiando o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Como eu sempre disse, não tem solução mágica, não tem bala de prata, é trabalho, trabalho e trabalho, é planejamento e com inteligência, com um trabalho liderado pela Polícia Federal. Em quanto tempo, secretário, é possível reforçar a inteligência da Polícia Federal aqui no Rio? Já está sendo reforçado. Alguns homens já foram deslocados na semana passada, outros vão chegar essa semana. Nós estamos buscando analistas da Polícia Federal de larga experiência, com trabalhos exitosos já realizados aqui para o Rio de Janeiro, com equipamentos, com tecnologia, para que a gente possa desbaratar, enfrentar o crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Agora, a Polícia Federal ou a Força Nacional foram avisadas dessa operação, que era uma operação, enfim, de risco, que podia ter esse tipo de reação, talvez não nessa medida, mas, enfim, esperava-se alguma reação. O governo federal foi avisado de que essa operação ocorreria? Veja, o governo federal, a responsabilidade pelo policiamento ostensivo é do governo do Estado do Rio de Janeiro. E o governo tem absoluta autonomia, a Polícia Civil, a Polícia Militar, tem absoluta autonomia para tomar as suas iniciativas. A gente procura, sempre que possível, atuar de forma integrada, mas também tem, às vezes, operações próprias da Polícia Federal, assim como tem operações próprias da Polícia Civil, da Polícia Militar. Isso é absolutamente natural. Essa operação integrada, secretário. Resultado de apreensões de armas, drogas, porque esse era o objetivo. Rodovia Federal, então tem o apoio da PRF, da Força Nacional. Nesses dias, nós já tivemos alguma ação que possa ser destacada? Nós vamos fazer, quer dizer, a operação, os homens acabaram de chegar, estão acabando de chegar até hoje, os últimos homens da Força Nacional estão chegando até hoje. Hoje à tarde nós faremos, na Superintendência da Polícia Federal, uma reunião já para avaliar o desempenho dessa primeira semana. A gente fez a movimentação de homens e equipamentos para cá na semana passada, hoje à tarde a gente faz a primeira reunião. Secretário, o senhor da semana passada esteve no Rio, reuniu-se com o Procurador Regional do Direito Cidadão para conversar sobre a participação das forças federais em operações em comunidades no Rio. Como foi essa conversa? O que ficou decidido disso? Olha, esse não foi o objeto da reunião. O Ministério Público Federal levantou algumas preocupações com relação à presença das forças federais no Rio de Janeiro, e eu fui lá esclarecer qual era a nossa intenção, qual iria ser a nossa atuação. Foi uma conversa muito boa, muito produtiva e muito convergente. Conversamos sobre o SUSP, sobre o Sistema Único de Segurança Pública, foi uma conversa sobre o PAI, sobre o Plano de Ação na Segurança Pública, sobre inúmeros programas do Ministério. Então, foi uma conversa muito convergente, muito produtiva e que esclareceu muitas dúvidas do Ministério Público Federal. Só para ficar claro, foi avisado, você não respondeu, foi avisado ou não a Polícia Federal e a Força Nacional? Ela foi avisado de que ia acontecer a operação ou não? Comunicação entre as instituições para essas operações terem sucesso. Depois da conversa que o senhor teve aqui no Rio, logo poucos dias depois, o governador trocou o secretário de Segurança Pública de Polícia Civil do Rio de Janeiro. O senhor acha que essa instabilidade política atrapalha o curso desses diálogos, das investigações? Olha, a nomeação de qualquer secretário do governo do Estado cabe ao governador, não cabe ao governo federal tecer qualquer comentário sobre isso. Secretário, foi avisado ou não a Polícia Federal? Você pode explicar? Se eu fizesse uma avaliação também, hoje à tarde, esse encontro, o que pode sair? A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro é discutida pelo governo federal? Isso não está na pauta. Nesse momento, nós apostamos no SUSP, no Sistema Único de Segurança Pública. Nós apostamos numa relação, no fortalecimento das relações interfederativas. O Estado tem o seu papel, o policiamento ostensivo é responsabilidade do Estado. Para você ter uma ideia, se a gente somar todo o efetivo da Polícia Federal com todo o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, com a Força Nacional, isso dá praticamente a metade dos homens apenas da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, por isso, cabe aos estados
o policiamento ostensivo. É assim que preconiza a Constituição, e a nossa aposta é no fortalecimento da relação interfederativa. O Estado faz a sua parte e o governo federal cuida das questões que lhe dizem respeito, principalmente no que diz respeito à inteligência, ao planejamento, à investigação da Polícia Federal e a presença da Polícia Rodoviária Federal com o apoio da Força Nacional nas rodovias. Secretário, aqui, ó, mas a partir de uma reação tão violenta de criminosos, eles paralisaram uma parte da cidade, como o senhor mesmo falou. Existe alguma chance da relação entre o governo federal com as forças de segurança do Rio de Janeiro mudar, partir para além desse monitoramento, desse apoio na segurança em rodovias federais, em portos e aeroportos? Existe alguma chance de reformulação desse projeto? Veja, a gente está completando uma semana do início do nosso reforço no Rio de Janeiro, então é cedo para a gente rever um planejamento que ainda está em curso. Então a gente vai fazer hoje a primeira reunião de monitoramento. Essa semana acabam de chegar os homens da Polícia Federal com tecnologia, com equipamentos. Então, está cedo ainda, não tem uma semana. Claro que aconteceu ontem é gravíssimo, e isso a gente leva em conta no planejamento que a gente está construindo, está executando e que vai avaliar hoje à tarde. Secretário, a Polícia Federal foi ou não avisada, secretário? Tem da segurança no Rio de Janeiro. Qual a imagem Qual a imagem que o governo federal tem hoje da segurança no Rio de Janeiro? Olha, a gente vive uma situação muito difícil, não é? Isso aí não é uma opinião do governo, não é normal a gente ter 35 ônibus queimados, um trem queimado, a cidade, um pedaço da cidade paralisado. Isso, claro que a gente não pode considerar normal, não é normal e não é aceitável. Secretário, a Polícia Federal foi avisada ou não? Porque o senhor explicou, enfim, deu um contexto, mas o senhor não disse. Ela foi avisada, a Polícia Federal, de que a operação aconteceria? Veja, eu não tenho conhecimento se a Polícia Federal foi avisada ou não, mas eu considero isso irrelevante, porque, volto a dizer, não existe subordinação entre o governo federal e o governo do Estado. Mas integração deveria existir, né? Não, mas não existe subordinação. Assim como a Polícia Federal faz operações próprias aqui no Estado do Rio, sem avisar as forças estaduais de segurança, é absolutamente natural que as forças estaduais façam também operações próprias. Não existe subordinação. A relação federativa não é uma relação de subordinação, é uma relação de cooperação naquilo que se considera importante. Você encontra o governador hoje? Devo encontrá-lo à tarde, a gente está ainda ajustando horários para conversar, enfim, à luz do que a gente tinha conversado na semana passada. A transferência dos números, o que vocês acham que se avaliando que pode aumentar? Estamos em 300 de Força Nacional, por exemplo, e que prazo isso seria para acontecer? E também, pegando carona nisso, hoje o governador falou sobre terrorismo, assim que vai ser tratado o que aconteceu no Rio de Janeiro. Qual é a avaliação do Ministério da Justiça? Veja, com relação aos homens, eles estão acabando de chegar hoje. Então, volto a dizer, a gente tem uma semana que a gente ampliou a presença no Rio de Janeiro. Então, é cedo para qualquer alteração no planejamento. Primeiro, a gente precisa executar o planejado. Não deu nem tempo de dar resultado, de executar o que foi planejado. Então, a partir do momento que a gente consolidar a nossa presença, a gente pode avaliar, ampliar ou alterar o planejamento. Em segundo lugar, o que aconteceu ontem foi gravíssimo. Volto a dizer, aquele é um desafio à autoridade do Estado, um desafio ao Estado Democrático de Direito. Sitiar pessoas não é aceitável o que aconteceu no Rio de Janeiro. Ninguém de bom senso vê aquilo e pode considerar normal. Os presídios federais também estão abertos para a ida desses criminosos, conforme falou o governador. Não há limite do ponto da parte do governo federal quanto à transferência de presos. Todos os presos que o governo do Estado solicitar transferência para presídios federais serão atendidos. O governador também falou que 3 chefes de milícias, de grandes milícias do Rio também são foco agora para a prisão. Ele acha que eles têm que ser presos. Até que ponto esse reforço na inteligência da Polícia Federal pode contribuir para
conseguir a prisão deles? Olha, a Polícia Federal tem muitas informações sobre as organizações criminosas do Brasil e especialmente do Rio de Janeiro. Então, ela tem atuado em cooperação com a Polícia Civil. Eu tenho certeza que essas informações podem ajudar a chegar nessas lideranças.